Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a todos e a todas aqui a mais um Conexões Ribeirão Preto, o nosso encontro toda semana aqui na TV Tati, né? Na TV Tati In, nas redes sociais também, sempre com um convidado todo especial, sempre com um tema, né, que está na agenda da sociedade e hoje um tema atualíssimo, né? E vamos discutir hoje política. Vamos discutir hoje campanha eleitoral, vamos discutir hoje eleições aí do dia 7 de outubro, né? E para essa conversa, a gente tem, como eu falei, um convidado todo especial, que é o nosso amigo Ricardo Gimenez, ele que é professor de Química no Instituto Federal de Educação, né? Ele que é editor do blog O Calçadão. Ricardo Gimenez, bem-vindo, meu querido. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Esse programa que tem sido tão importante para Ribeirão Preto, várias pessoas, várias entrevistas, eu tenho acompanhado. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui. Obrigado, né? E com certeza o nosso papo aqui hoje vai ser um papo muito interessante. Vamos lá. Né? Exatamente porque está linkado aí com o que a gente está falando o dia inteiro, né? Que é justamente a questão aí da campanha, da eleição, etc. Né? Ricardo, temos aí, né, dia 7 de outubro, uma eleição presidencial, né? E afinal de contas vai ser a primeira vez que o povo vai ser consultado, a população vai dar a sua opinião, né? A sua impressão, enfim, a sua decisão sobre o que ocorreu nesse país desde o impeachment, sim, mas vamos falar direitinho, desde o golpe, né, contra a presidente Dilma em 2016. É a primeira vez que o povo vai se manifestar diante desses acontecimentos de 2016 para cá. Como é que você está vendo essa questão da participação popular nesse momento agora? Eu tenho visto a eleição de uma maneira assim, nós estamos numa situação muito difícil hoje. Estamos vivendo uma crise que é política, que é econômica, que é social, e ela é totalmente vinculada aos fatos que você acabou de falar. Na verdade, ela é um pouco mais para trás. Eu entendo que o pacto democrático que a gente mais ou menos costurou no final da ditadura e que representa aquilo que foi escrito na Constituição de 88, ele foi rompido em 2014, quando o candidato derrotado não aceitou a derrota. Em 2014 esse processo começa. Então, quando o Aécio Neves, do PSDB, não aceita a derrota e questiona o resultado, pede para o TSE fazer a sua posse, ao invés da Dilma Rousseff, e vai para a rua. E ele grava um vídeo naquele momento, no final de 2014, dizendo que é para os seus eleitores não se desmobilizarem e continuarem na rua. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente viu, né? Um processo de manifestações de rua muito apoiado na grande mídia e o PSDB se aliando ao Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, fazendo as pautas bomba contra o governo Dilma, que desenrolou todo o processo de impeachment. Quando você, na minha opinião, não reconhece o resultado eleitoral e busca fazer uma crise contra o governo, e aí eu não estou dizendo que o governo Dilma não tem errado, o governo Dilma errou muito, principalmente do processo onde ganhou no final de 2014 até assumir em 2015, houve muitos erros, mas o resultado eleitoral é para ser respeitado. Erros você critica dentro do jogo democrático. O que o Aécio Neves fez não foi aceitar o jogo da democracia, e a partir daí colocou o país numa crise muito severa, uma crise que já havia sido mais ou menos aberta em 2013, com aquelas manifestações e tal. As manifestações tinham um sentido muito importante no início, porque o povo foi à rua questionando a questão do preço do transporte coletivo nas capitais, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas dentro de 15 dias, a grande mídia mudou a narrativa daqueles movimentos quando percebeu um certo antipetismo lá dentro, e dentro do antipetismo uma certa intolerância com a participação dos partidos políticos, a participação dos movimentos sociais, naquele momento em 2013. Quando a mídia desconstrói aquela narrativa e constrói a sua, e é muito importante essa simbologia, porque o Arnaldo Jabor fez dois editoriais em menos de uma semana. No primeiro ele critica duramente as marchas de 2013, dizendo que é um movimento que está procurando fazer uma revolução socialista no Brasil, e 10 dias depois ele muda, apoiando porque ele sentiu que a narrativa havia mudado. Ali você abriu um caminho de contestação ao jogo democrático que havia sido estabelecido em 88. E o Aécio Neves, ao fazer isso no final de 2014, ele abriu uma avenida, e essa avenida que a gente não está conseguindo fechar. O PSDB tem telhado de vidro, então ele se colocou num processo de golpe como moralista, e ao longo do tempo se descobriu moralista sem moral. E eu acho que essa crise que foi provocada, que é uma crise que tira a legitimidade da política, rebaixa o debate político, faz com que as pessoas se sintam meio perdidas.
Muitas pessoas se sentem perdidas hoje porque não tem mais parâmetros. Esses parâmetros foram rompidos em 2014. E aí abre aquilo que a gente está vendo hoje, que é o crescimento da extrema-direita, um crescimento perigoso, porque o candidato de extrema-direita, a chapa toda, o candidato e o seu candidato a vice, nas suas declarações, parece que não respeitam muito o jogo democrático. E está tendo um apoio muito grande, né? Então, essa crise ela tem um fundo lá em 2014, professor, quando não foi respeitado o resultado das urnas. Exato. Ô, Ricardo, mas veja só aqui o seguinte, né? Hoje nós temos aí 13 milhões de desempregados, 26 milhões de pessoas sem ter o que fazer, vamos dizer assim, né? Procurando ou não emprego, mas estão aí fora do mercado de trabalho de qualquer forma, né? E a gente percebe que há também uma narrativa controversa, ou duas narrativas contrárias, dizendo que toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, do desemprego, isso já foi causado pelo PT. Então você vê todos os candidatos de direita, extrema-direita, fazendo essa denúncia. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a partir da ascensão do Temer, reforma trabalhista, congelamento dos gastos orçamentários por 20 anos em educação e saúde e tal. Quer dizer, na verdade, você tem a presidente Dilma, no início do seu segundo mandato, praticamente travada no sentido de não conseguir, né, aplicar o remédio correto para os problemas que já se colocavam. Sim. E depois de sua saída, o agravamento dessa situação, chegando até ao momento que a gente está hoje, né? Dá para analisar também por esse lado? Claro, dando continuidade ao que a gente estava falando, o Aécio Neves auxiliar o Eduardo Cunha e fazer o processo de impeachment e levar ao poder o Michel Temer, que era o vice da Dilma Rousseff, passa a governar com o programa do Aécio. Sim. O programa do Aécio se chama Ponte para o Futuro, que foi um programa desenvolvido pelo PSDB, que é o programa que foi defendido pelo Aécio na campanha de 2014, que é, afinal de contas, o programa do Fernando Henrique da década de 90, que é o neoliberalismo. Então, esse foi o programa. Pautas bombas em 2015 e um programa neoliberal. O arroxo, o ajuste fiscal, o congelamento dos orçamentos públicos por 20 anos, inclusive saúde e educação, e as pautas bombas impedindo que o governo Dilma pudesse dar respostas Sim. à crise que começou em 2014. Porque e todo o boicote, toda uma situação ali de negar qualquer aprovação de projeto e tal. Se a gente for nos números, professor, a gente vê que essa narrativa de que o governo do PT quebrou o Brasil é uma narrativa mentirosa. Porque se a gente acompanhar os números de 2003 até o final de 2014, é exatamente nos últimos 6 meses de 2014 que a crise se intensifica. E ela podia muito bem ter sido debelada ou ter sido equacionada se o governo pudesse trabalhar de maneira correta. Se a gente observar os números, foi o governo do PT que fez, inclusive, a política do mercado, fazendo reservas cambiais, né, fazendo a política que o mercado dita para o Brasil, que é o controle do câmbio, o controle da inflação. O governo do PT fez isso. E fez isso com números sociais muito importantes, apesar de não ter rompido com o mercado, ter feito uma política que o mercado adota para o Brasil há muitos anos, desde o consenso de Washington, do começo da década de 90, mas o governo do PT colocou um outro projeto, que ao mesmo tempo que você faz esses parâmetros que são colocados pelo mercado, você também coloca a população, inclusive a população mais pobre, dentro do orçamento. Então você melhora a saúde, você melhora a educação, você melhora a assistência social, você inclui as pessoas no mercado de trabalho. O governo do PT gerou 20 milhões de empregos. Então é uma diferença de projeto, professor. O que nós estamos vendo agora é uma diferença de projeto. Uma diferença de projeto que foi colocada no início dos anos 90. Só para voltar um pouquinho, quando a gente está falando aqui de Constituição de 88, se a gente pegar Sim. a nossa Constituição e a gente vê que a nossa Constituição tem um arcabouço de dar legitimidade a uma série de direitos que a gente pode chamar de direitos humanos, seja os direitos de liberdade, direitos de solidariedade, de igualdade, o SUS, a educação pública, a seguridade social, a previdência pública, as garantias individuais, né? Os vários códigos do idoso, o código em defesa da mulher, o ECA, tudo isso é um arcabouço da Constituição. Se você pega a Constituição brasileira, em 88, ela aponta para um estado de bem-estar social. Ela aponta para isso. É um projeto. É um projeto de bem-estar social. Ao mesmo tempo está caindo o muro de Berlim e o neoliberalismo está entrando em confronto com os preceitos da Constituição. Aí eu acho que tem 2 projetos do Brasil. Um que é pautado pelo PSDB lá do governo Fernando Henrique, que se reflete agora no governo Temer, porque o PSDB é parte do governo Temer, e o outro um projeto petista que governou durante 12 anos. Um aponta para um neoliberalismo estrito, com privatizações inclusive da Petrobras, do Banco do Brasil, e o outro aponta para um estado de bem-estar social. Não é um estado que rompa com as regras do mercado, mas é um estado de bem-estar social para dar para a população, inclusive mais pobre, condições de vida. É esse debate que está colocado.
Só que eu acho que com um agravante muito grave a partir do golpe de 2016. É que o neoliberalismo não vence mais nas urnas, professor. O neoliberalismo perdeu nas urnas em 2002, 2006, 2010 e perdeu em 2014. Quando perdeu em 2014, ele não aceitou mais o Pacto Democrático. Aí partiram para o golpe. Partiram para o golpe. E isso criou essa chapa de extrema-direita que nós estamos vendo hoje, que já na campanha diz que não vai respeitar a democracia. Eu queria pegar exatamente isso, né? O eleitor do Bolsonaro, ele é o ex-eleitor do Aécio? Afinal de contas, como é que você justifica milhões de pessoas acreditar, né, nas ideias, nas afirmações estapafúrdias, né, nas coisas tenebrosas que esse candidato tem falado? Afinal de contas, é um eleitor que sempre foi de direita e se desencantou com os candidatos de direita também por conta do escândalo aí da Petrobras, essa coisa toda que eles se envolveram também, enfim, né? Quem é esse eleitor que acredita em Bolsonaro, hein? Olha, professor, se a gente pegar a vida política do Bolsonaro, ele está na vida pública há pelo menos 30 anos. Sim. Ele é uma viúva da ditadura, ele nunca aceitou que a ditadura terminasse. Se você pegar as falas do Bolsonaro ao longo desses 30 anos, ele sempre falou a mesma coisa que fala hoje, sempre, que é a favor da tortura, todas as anomalias que ele diz, ele sempre diz. E o Bolsonaro nunca foi uma liderança nacional. Ele sempre teve um nicho de votação importante no Rio de Janeiro, mas nunca foi essa figura nacional como está hoje. Isso mostra que não é o Bolsonaro que é essa figura, essa liderança, mas é a mentalidade que o Bolsonaro representa. E que está presente, ou que sempre esteve presente, agora saiu do armário talvez, na sociedade. Na sociedade. Por conta de um processo de rebaixamento da política que o golpe fez, desde 2013 para cá. Como a gente estava conversando aqui na outra pergunta, as pessoas se sentem, hoje em dia, muitas pessoas se sentem desorientadas. Quando você rebaixa a política, você promove um certo caos na sociedade. As pessoas precisam de alguma liderança, precisam ter algum rumo. O que nós estamos tendo hoje é uma falta de rumo. E eu acho sim que o eleitor do Bolsonaro hoje foi o eleitor do Aécio, mas inclusive a votação que o Aécio teve em 2014 também foi por conta desse caos que se criou, dessa falta de orientação, dessa falta de amparo que as pessoas têm pelo rebaixamento da política. Nós estamos vivendo uma crise política fundamentalmente. As pessoas não acreditam mais na política, as pessoas não acreditam mais em político, e um político de carreira como o Bolsonaro consegue entrar nessa narrativa e contraditoriamente se colocar como... acaba recebendo o apoio dessas pessoas que não acreditam mais na política. Né? É por isso que no blog a gente diz o seguinte, a gente vai enfrentar essa crise política, fortalecendo os preceitos da Constituição de 88. Esse é o nosso caminho, é fortalecer a prática política. Isso. Ricardo, é só um minutinho de intervalo, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa aqui, tá? Beleza. Canções e intérpretes que simbolizam a nossa história musical são relembrados no programa Vinil na Tela. Tem novas vozes e estilos para despertar novas emoções. E nessa viagem musical você vai se surpreender. Vinil na Tela, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Aqui a informação é com coragem. A verdade acima de tudo. 52 anos no ar. A trincheira democrática da população. Acorda, Ribeirão!
Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Voltando aqui à nossa conversa com Ricardo Gimenez, editor do blog O Calçadão, né? E falando hoje sobre a eleição que está se avizinhando aí, está próximo, né? 7 de outubro. Então nós estamos aí fazendo uma análise geral, um panorama geral aí do momento político que a gente está vivendo, né? Nessa perspectiva aí das eleições, dos candidatos, da campanha, enfim, né? Ô Ricardo, mas interessante, você falou aí, né, que a questão do PSDB não reconhecendo a vitória da candidata Dilma, isso tudo desencadeou um processo, né? Que acabou envolvendo o próprio PSDB. Sim. E muito recentemente, coisa de uma semana e pouco atrás, o Tasso Gereissati, que é uma figura respeitabilíssima lá no PSDB, acabou fazendo meia-culpa, né? Dizendo, né, que não deveriam, né, ter questionado o resultado da eleição, não deveriam ter boicotado o governo Dilma, só agravou a situação econômica do país, inclusive não deveriam ter participado do governo Temer, né? Afinal, esse meia-culpa já não veio muito atrasado, não, muito assim fora de hora, não, né? Eu acho que o Tasso Gereissati fez a análise real. Eu acho que ele fez uma análise real, talvez tardia. Não sei se ele fez essa análise na época que o PSDB estava tomando essas atitudes. Acho que não, acredito que não. Mas é uma análise real. Na verdade, o PSDB, ao não reconhecer o resultado da eleição e entrar no governo Temer e colocar, isso é importante dizer para quem está nos ouvindo, colocar o seu projeto de governo, que o Ponte para o Futuro é um projeto tucano. É um projeto de origem tucana, o neoliberalismo reaplicado no Brasil e com detalhe, sem o voto popular, porque no voto popular não tem passado. Nas últimas 4 eleições, esse projeto Ponte para o Futuro, que é representado pelo PSDB, não vingou, não vence nas eleições. Eu acho que foi a pior coisa que o PSDB fez. O mais grave foi ter rasgado o Pacto Democrático, que está colocando a sociedade brasileira sob risco nessas eleições. Isso é o principal. Mas eu acho que antes tarde do que nunca fazer esse tipo de análise. E acho ainda bem que veio, em algum momento, né? E acho que o PSDB, as suas lideranças, eu de verdade não acredito muito no meia-culpa do Fernando Henrique. O Fernando Henrique andou falando algumas coisas. Acho que o Fernando Henrique ele não fez o meia-culpa de verdade. Acho que o Tasso Gereissati vai mais no centro do que está acontecendo. Acho que não só o PSDB, acho que todos os democratas desse país devem olhar para o processo eleitoral agora com certa responsabilidade, com cuidado com a nossa democracia. Nós precisamos resgatar, professor, nesse processo eleitoral, a democracia brasileira, que ela está sob risco. E convencer, e conversar e conscientizar as pessoas que hoje estão se sentindo desorientadas, porque quando você rasga o Pacto Democrático, você desorienta as pessoas, que é preciso fazer o jogo político dentro da democracia, porque fora da democracia a corrupção não é combatida, fora da democracia você não tem liberdade, fora da democracia você não tem projeto de país. A gente só combate a corrupção, a gente só tem participação popular, a gente só tem desenvolvimento do país dentro da democracia. Fora da democracia a gente não tem, porque a gente não tem controle do que está acontecendo. Eu acho que os democratas têm que se juntar a esse discurso nesse momento. Exatamente a pergunta que eu vou lhe fazer agora, né? Porque nós temos aí um elenco de candidatos, né? A campanha está se desenvolvendo e, afinal, cada um representa um projeto, cada um representa um ideário, cada um representa uma proposta ou um projeto de país, né? Nós temos aí a candidatura do Fernando Haddad pelo PT, a candidatura do Ciro Gomes pelo PDT, né? Temos aí a candidatura de Marina, né? Que se coloca num campo talvez meio centrista, né? Talvez, né? Podemos fazer essa análise, né? E depois nós temos vários candidatos de centro, centro-direita, de direita, enfim, né? Como é que você faz uma análise desses projetos que estão colocados na mesa hoje, né? Há convergência, há possibilidade de convergência no segundo turno? O que é necessário fazer? O que é necessário fazer, Ricardo, para a gente, de certa forma, reconstruir esse campo democrático, né? Dar-lhe força e garantir que essa democracia brasileira possa prosseguir? Eu acho que a gente pode olhar para o mundo, professor. A gente pode ver que no mundo você tem 2 propostas. Uma delas de valorização do Estado Nacional como um instrumento de criar e de projetar e de planejar o desenvolvimento da nação. E a proposta do Estado mínimo, que é passar o trator por todas as conquistas sociais, privatizações, que é a proposta do mercado financeiro hoje, do capitalismo financeiro, que é o neoliberalismo. Isso está posto no mundo. Se você vê as eleições na França, na Grécia, na Espanha, nos Estados Unidos, isso está colocado. E está colocado no Brasil também, com certas particularidades que nós criamos a partir do golpe. Eu vejo 3 candidaturas que se colocam do lado do campo que a gente pode chamar de democrático e popular.
que é a candidatura do Boulos pelo PSOL, apesar de ser uma candidatura pequena, mas que está colocando o seu recado. A candidatura do Ciro Gomes pelo PDT, que tem um projeto nacional de desenvolvimento, aliás, da história do PDT, do brizolismo, do Jango, do Vargas, acho que eles trazem isso nessa eleição. E, principalmente, na minha opinião, a candidatura do Haddad, que é a candidatura do Lula. Porque, na verdade, quem venceria essas eleições no primeiro turno, isso é importante, porque é um diálogo. O mais importante que eu acho na política é ter a capacidade de dialogar com a massa, dialogar com o povo, e o povo compreender os discursos. O Lula seria o vencedor dessa eleição no primeiro turno fácil. Por quê? Porque o Lula tem um legado que o povo reconhece, o povo mais pobre, inclusive. Se você percorrer as periferias e perguntar quem é o Lula e o que o Lula defende, eles vão falar: o Lula defende o povo trabalhador, o Lula defende a melhoria das condições de vida dos mais pobres. Isso pode nem ser a total verdade, mas é o que o povo entendeu e é o legado do presidente Lula. Então, o Haddad, a percepção é essa. Exatamente. O Haddad representa o projeto do Lula e é um projeto com enraizamento popular. Isso é muito importante. Isso não é pouca coisa. Ou seja, 44% das pessoas no Brasil hoje, dizendo nas pesquisas, antes do Lula ser impedido pela justiça, que votariam no Lula, e ele preso na masmorra de Curitiba, preso injustamente, com uma perseguição política, preso com o objetivo de retirá-lo da eleição, é preciso que se diga. Mas o povo deu esse recado nas pesquisas, professor. Uma figura pública presa venceria as eleições no primeiro turno se a sua candidatura tivesse sido acatada pelo TSE. Pela justiça. Isso não é um simbolismo pequeno, isso é um simbolismo muito grande. Significa que algo mora no coração do povo, algo mora na consciência popular e é uma coisa importante, essa resposta. E o presidente Lula, então, ele indica o Haddad e o Haddad tem subido nas pesquisas e tem se tornado o favorito para chegar ao segundo turno e enfrentar o candidato de extrema-direita. Isso também não é pouca coisa, ou seja, o Lula tem conseguido transferir esses votos para o Haddad. Então eu vejo que nós temos esse campo democrático e popular, representado por essas 3 candidaturas, e a mais importante, com mais enraizamento, eu acho que é a candidatura do PT, por tudo que o Lula representa. Ele é a centralidade da política hoje. Lá na masmorra de Curitiba, ele tem dado a centralidade política. É lá que o Noam Chomsky vai visitá-lo, é lá que os chefes de Estado mandam os seus representantes. Então, a política está sendo feita da masmorra de Curitiba. Essa é a centralidade política de hoje. E, por outro lado, nós temos os projetos do campo neoliberal. E todos eles representam um único projeto que eu vou resumir aqui no Ponte para o Futuro. Você quer saber o projeto do Alckmin, do Meirelles, da própria Marina, apesar dela ter uma posição pessoal ligada mais ao centro, né, com algumas questões identitárias importantes, mas do ponto de vista econômico ela representa o neoliberalismo. E a candidatura do Bolsonaro, que eu acho que mais perigoso é porque, além dele representar o neoliberalismo, ele representa uma face do neoliberalismo que vai se mostrar muito agora, que é a face do neoliberalismo autoritário. E num país como o Brasil, por exemplo, que os projetos neoliberais não vencem na urna, você vê, por exemplo, que o Alckmin do PSDB, que é o partido mais ligado ao projeto neoliberal, hoje está com 6% nas pesquisas. O neoliberalismo não vence eleições. Então, o que o neoliberalismo começa a fazer, inclusive na América do Sul, aqui no Brasil? Tentar chegar ao poder através do golpe. Isso é perigoso. E o candidato da extrema-direita, que diz na campanha que, dependendo do resultado, pode não respeitar, quando o seu vice diz que o próprio presidente pode dar um autogolpe, isso é muito perigoso. É contra isso que a gente tem que lutar. Interessante essa questão aí do neoliberalismo incorporado nessa pauta conservadora do Bolsonaro. Sim. Não foi mais ou menos isso que aconteceu com Pinochet no Chile? Exatamente, exatamente. Né? A gente estava falando aqui de Estado de Bem-Estar Social. Nós temos aí o Estado de Bem-Estar Social Europeu, que é representado por um economista chamado Gunnar Myrdal, que fez o processo de bem-estar social na Escandinávia, e ele dividiu o prêmio Nobel com o Friedrich Hayek, que é o representante da escola austríaca. Sim. Que tem muita coisa a ver com o Friedman, né, que é na escola de Chicago, que foram os caras que vieram para o Chile e aplicaram o neoliberalismo no Chile durante a época da ditadura do Pinochet. Exatamente, nas armas. Então, quer dizer, você, e isso está no programa de governo e na narrativa do candidato da extrema-direita. Ele diz o seguinte, que tem um projeto de lei que o policial pode matar sem precisar responder judicialmente para isso. Isso é um projeto do candidato de extrema-direita. Você casa isso com um programa de neoliberal, ou seja, você vai tirar a aposentadoria do povo trabalhador, você vai tirar os direitos do povo trabalhador, o que você espera que o povo faça? Que o povo vá para a rua, que o povo resista. Na democracia, o povo resiste nas ruas e o debate democrático é colocado. Na ditadura não é assim que funciona. A gente não sabe tem como essa possibilidade. Funciona. Exatamente. Né? Ricardo, você como editor lá do blog O Calçadão, né, tem sido uma referência aqui de debate, né?
dessas coisas que nós estamos discutindo aqui, da política, né, e de outras coisas mais, né, e tem sido assim muito elogiado até, né, o pessoal, né, quer saber das coisas de forma mais profunda, de forma mais crítica, procure o blog Calçadão, que ali tem ótimas matérias, Exatamente. ótimas análises, né, eu sempre, né, pelo menos uma vez por dia, eu dou uma passeada lá para ver o que está acontecendo, né. Como é que foi essa história do blog Calçadão? Que ideia foi essa? De onde surgiu isso? Enfim, é uma referência hoje, a gente precisa estar dando destaque para isso, né? O blog Calçadão surgiu no final de 2014, nós estamos para fazer 4 anos. 4 anos já. E a gente surgiu em 2014 porque a gente já observava naquele momento que era importante fazer uma contranarrativa da mídia oficial, principalmente pelo sentimento de ódio que já surgiu em 2014. Então o blog Calçadão é isso. É uma mídia digital, uma mídia de internet que procura dar opinião política com o lado da luta popular, da defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora, e uma coisa importante, que é acompanhar as pautas dos movimentos sociais e fazer com que os movimentos sociais, verdadeiramente o que acontece lá dentro, possa chegar no povo de uma maneira diferente como a mídia faz. Um exemplo é o MST, que nós acompanhamos o MST ao longo desses 4 anos de existência do blog Calçadão, e a gente tenta mostrar para o cidadão de Ribeirão Preto que o MST tem uma face completamente diferente daquela que a mídia tradicional passa para a população. Inclusive os exemplos que a gente teve junto lá, né, na comemoração dos 15 anos Mário Lago, do assentamento. A produção de alimentos orgânicos, o assentamento do Homem na Terra, a característica daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão lá. A gente faz isso com o movimento LGBT, com o movimento de mulheres. Aliás, o movimento de mulheres, é preciso deixar aqui claro que as mulheres estão sendo protagonistas nesse processo de enfrentamento da candidatura de extrema-direita. No dia 29 de setembro agora, um sábado pela manhã, no Brasil inteiro, as mulheres vão para a rua para defender a democracia, para defender os seus direitos, porque elas estão sendo atacadas juntamente com os LGBTs, com os negros, elas têm sido alvo desse processo de ódio. E eu quero deixar aqui, professor, que no dia 29, aqui na Esplanada do Pedro II... Já estamos convocando o pessoal para ir para a Esplanada do Teatro. 11 horas da manhã, todo mundo lá dando força para as mulheres, porque elas são protagonistas e espero que elas sejam cada vez mais protagonistas. Então o Blog Calçadão é um blog militante, professor. A gente não recebe dinheiro de nada, nós somos 7 pessoas, 7 professores que militam todos os dias para construir um blog. A gente vai ano a ano tentando crescer, tentando aprender. A gente tem aprendido, estava conversando sobre isso, né? A gente tem aprendido a fazer comunicação, aprendido com você, inclusive, aprendido com outros. E o que a gente quer é continuar debatendo e debatendo a cidade de Ribeirão Preto, professor. Eu sei que você é um historiador, você escreveu sobre a cidade de Ribeirão, você ama essa cidade, eu amo essa cidade, muitos de nós amamos, muitas cabeças pensantes, a gente precisa começar a pensar Ribeirão Preto para o futuro diferente do que ela está hoje. Essa é a proposta que o blog vai fazer, inclusive a partir do ano que vem. Fortalecer esse debate municipal, como que a gente discute essa cidade de maneira mais democrática, mais inclusiva, mais participativa e mais sustentável. Eu acho que esse é o debate que está posto para Ribeirão e o blog vai entrar nesse debate. E você vai estar junto. Vida longa ao blog O Calçadão, né? Que ele continue assim, sendo um espaço e um momento aí de reflexão, de aprofundamento aí, né? E de análise política, né? E de militância também. É um lugar onde as pessoas já se reúnem para discutir também o que anda acontecendo no Brasil, no mundo e principalmente também aqui em Ribeirão Preto, né? Olha, eu só tenho a agradecer, Ricardo, sua vinda aqui. Foi muito boa essa conversa, né? A gente tem na nossa pauta aqui do Conexões a questão política também, né? Mas a gente não podia deixar de, antes das eleições, ter um programa especial sobre esse tema. E foi, na verdade, o único programa que nós tivemos sobre esse tema. Fiz questão que você fosse o convidado para fazer essa análise aqui para os nossos telespectadores e os que nos acompanham também pelas redes sociais. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e você está convidado a participar do blog, já esteve lá, vai participar outras vezes e sempre que puder a gente dá a nossa pequena contribuição, estamos aqui, que a nossa luta é a mesma, eu tenho certeza disso. Sem dúvida. E agradecendo também aos nossos telespectadores aí da TV Tati, né, e da rede social, prometendo voltar aí na próxima terça-feira, né, 9h30 da noite, com mais um programa, né, Conexões Ribeirão Preto. Até lá.